Bora, Pedrosa. Melhor. Beijo, Pedrosa Isabel. vai dar Parabéns pela Boa vitória tarde. no final de semana. Obrigada. Vocês Boa tarde, quase meu povo. conseguiram, né? Deixa isso Vamos pra lá. cima, hein? Mais um Isabel, SBT boa Esporte semana. Rio, Muito hein? bem, Lucas Notícias Pedrosa, do Flamengo. Vene Casagrande. Começar a semana nesse astral. Boa Vene, tarde. Pra quem, hein, Vene? Pra Tá mim que olhando não é. o quê? Quer Eu que não- o Flamengo quebre um tabu? Esse Flamengo ano, quebrando Tem tabus. tabu, Felipe Luiz, pá, quebra. Quebra. Não tem jeito. Ah, não vence o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista há quase 30 anos. Pá. Ah, Quebra. não vence o Juventude do Alfredo Jaconi há quase 3 décadas. Pá. Qual é o próximo tabu? Quebra, papai! Tem que dar a César que é de César. Os caras estão merecendo. E jogando bem, hein? Muito bem, o Flamengo venceu o Juventude, colocou o fim de um jejum de 28 anos sem ganhar no Alfredo Jaconi, que é a casa do Juventude. A gente vai ver como foi esse jogo e na volta a gente vai comentar. Cadê? O Flamengo voltou da data FIFA querendo vitória. E já começou com uma bela jogada de Samuel Lino, que por pouco não marcou. Mas o gol não demorou a sair. Saul mandou certinho na área para Arrascaeta cabecear e abrir Golaço. o placar. Arrasca, Segundo artilheiro! tempo, Luiz Araújo quase faz o segundo, mas a bola bate no goleiro e depois a defesa do Juventude consegue tirar. De novo, o camisa 7 tem a chance após bom passe de Samuel Lino. Ele chuta forte, mas o goleiro fica com a bola. Saul ainda leva perigo nessa cabeçada, que passa raspando. O Flamengo insiste e Arrascaeta cobra essa bela falta de primeira, que explode a trave. Felipe Luiz muda o time e numa jogada trabalhada, Carrascal encontra Emerson Royal, que faz o segundo do rubro-negro. Final, Flamengo 2, Juventude 0. Fim de um jejum de 28 anos sem vencer no Alfredo Jaconi. Muito bem, participa você também, @SBT Rio, assim é o nosso Twitter, o novo X, Participa né, gente? aí, ó, Twitter coloca aí já nos tá velho, comentários o tweet que no- você no tá Twitter achou não da existe vitória mais. do Mengão. E hashtag SBT Esporte Rio, assim você manda uma mensagem e ela pode aparecer aqui na tela Curte da aí o televisão. nosso canal, Vene hein? Casagrande, cadê o sorriso do Vene? DJ Careca, você não tá feliz? Você que é Mengão também? Cadê? Muito! Não tem uma música pra Vene Casagrande? Tudo normal no Rio de Janeiro, gente. Ué, DJ Tudo Careca, normal não tá no Rio feliz? de Janeiro. Tudo Ah, normal. muito bem. Não pode nenhumazinha? Nenhuma? Ah, tá bom, beleza. Inventaram música de novo? Vamos ficar na atividade. Vene Tem que quebrar esse tabu. Pô, né? toda hora é isso? Vamos ficar... Vamos ficar na atividade, DJ Se Careca. quiser, eu pago aquele aplicativo, cara. Dá pra gente botar uma música aí. Botaram efeito suspensivo pra música. Vene É que Casagrande. depois de sexta-feira, bateu uma cota, entendeu? Vene Casagrande. Olha, tocou até Reginaldo Rossi Tocou aqui nesse tudo. programa. Ainda bem que podia ser. Ou não podia, gente, sabe? Não. Segue o baile. Na minha vez, todo mundo se empenha, né? Na minha vez, Alex, todo mundo se empenha. Vene Casagrande, você disse, quebrou um tabu e jogou bem o Flamengo, né? Muito bem, não foi um espetáculo como muita gente poderia imaginar que poderia ser, o Flamengo dando espetáculo, mas jogou aquilo que era necessário para poder fazer uma vitória extremamente justa. E foi um jogo assim, no plano de jogo, para mim, foi perfeito. A gente pode discutir aqui individualmente, falando alguns atletas, se foram bem, se foram mal. Mas, taticamente, foi uma partida muito boa do Flamengo. Embora tenha muitos desfalques para esse duelo com o Juventude, mas mesmo assim, o time do técnico Felipe Luiz mostrou a sua principal virtude, o que é a organização, o equilíbrio. É um time que é extremamente difícil de ser vazado, de sofrer gol, tanto é que em 22 jogos do Campeonato Brasileiro foram apenas 10 gols sofridos e uma equipe que vem fazendo muitos gols. Que inclusive o saldo de gols do Flamengo atualmente no Campeonato Brasileiro é maior que o número de gols feitos pela segunda equipe que tem o segundo melhor ataque, que no caso é o Mirassol nesse momento. Então, assim, foi uma partida perfeita do Flamengo em todos os sentidos. Novamente o Arrascaeta sendo decisivo, fazendo gol, jogando muito bem. Mas eu quero destacar, Fernandinho, que na minha concepção foi o melhor em campo, que é o Saul. Novamente, sem a companhia do Jorginho, que para mim vai ser o seu principal parceiro ali na volância do Flamengo, mas ele tomou conta do meio de campo do Flamengo e eu quero valorizar o contexto desse jogo. Ele não viajou com a delegação do Flamengo no sábado à noite, foi liberado para poder curtir o nascimento do filho, viajou no domingo pela manhã, chegou extremamente cedo lá em Caxias do Sul, a gente sabe que a logística não ajuda muito,
pediu para jogar e, na minha concepção, foi o melhor em campo. Tomou conta do meio de campo. Eu acho que foi o melhor jogo do Saúl desde quando ele chegou ao Flamengo e a tendência é que ele cresça muito mais, porque fisicamente falando, ele está evoluindo. Outra boa notícia para mim também, acho que a entrada do Carrascal no segundo tempo ali nos minutos finais, ele mostrou também que vem evoluindo e ele inclusive deu sua primeira assistência para o gol do Emerson Royal. Por falar em Emerson Royal, também uma partida interessante dele, foi muito bem na parte defensiva. Quando ele foi ao ataque, ele também mostrou que ele está melhorando bastante. Agora, alguns jogadores de fato não apresentaram o melhor futebol. Por exemplo, é o caso do Luiz Araújo, é o caso também do Samuel Lino. Inclusive, o Samuel Lino, toda vez que joga com o Ayrton Lucas, ele não consegue produzir aquilo que a gente sabe que ele pode produzir. Eu acho que isso aí é um encaixe que o Felipe Luiz precisa fazer, ou até mesmo botar o Vinha como titular, que eu já mencionei aqui em outras ocasiões, que é o que eu faria. Na zaga, o Danilo substituiu muito bem o Léo Ortiz, fez aquilo que o Léo Ortiz gosta de fazer também, que é dando passe, quebrando linha adversária. O Danilo fez isso em vários momentos. Então foi uma partida muito boa do Flamengo, uma partida convincente. O Flamengo terminou o jogo com 74% de posse de bola. Cometeu erros, não cometeu erros que cometeu, por exemplo, com o Grêmio. Com o Grêmio, o Flamengo também foi muito superior, só que em determinado momento relaxou no jogo. Contra o Juventude, não. Em nenhum momento relaxou, muito pelo contrário. As substituições do Felipe Luiz surtiram efeito, porque continuaram mantendo uma marcação alta, sob pressão. Então, acho que a partida do Flamengo foi muito boa. Mostrou que o Flamengo, de fato, vai brigar pela liderança até o fim desse campeonato e está valorizando o Campeonato Brasileiro. Algo que, em outros momentos, em outras temporadas anteriormente, o Flamengo não fez. Esse ano, o Flamengo está dando o seu devido valor a uma competição extremamente importante. E assim, o que a gente fala, que são duas cerejas do bolo em relação à temporada, com um futebol tão intenso que hoje todo mundo preza e tenta, primeiro é o fator definidor, um jogador que desequilibre e que quando está tudo meio morno, ou meio mais ou menos, ou meio controlado, mas sem ter efetividade, ele entra e faz a parte dele. Que no caso, eu acho que para a temporada aí para o Flamengo é o Arrascaeta. Depois, o Arrascaeta sempre foi o Arrascaeta, né? Mas tem algumas temporadas que ele sobe uns degrauzinhos, né? E eu acho que essa temporada é mais uma delas. E a outra coisa é a efetividade. O Flamengo nem acertou muito a meta, né? Chutou muito bem na mira, mas venceu e é isso que importa, porque teve muita posse, o Vene trouxe acima de 70%, mas isso não é tudo no futebol, né? Se você não tenta ou se você não acerta, você só empata. E o volume de jogo não é critério de nada, Pedrosa. Mas o Flamengo tem nessa temporada essa efetividade. Ah, claro, assim, se a gente for pegar, o Vene traz muito bem a questão de quebrar o tabu. O Flamengo já enfrentou condições climáticas no Alfredo Jaconi que eram impossíveis de praticar futebol. Então, muitas vezes, você se pegava errando por conta dessas condições climáticas. Às vezes, muita chuva, às vezes, a garoa, às vezes, até aquela geada, digamos assim. Então, nesse jogo contra o Juventude, além do Flamengo ser o líder, ser o melhor ataque, ser o melhor time do Campeonato Brasileiro, o Flamengo ainda deu a sorte de pegar um clima bom, um gramado perfeito, o que ajuda na prática do futebol do time do Felipe Luiz, e também um clima bom lá no Alfredo Jaconi. Mas assim, nada disso que eu falei aqui seria possível sem a organização do Felipe Luiz. Quantos desfalques, Vene? Ah, foram vários. Bruno Henrique, Jorginho, Alexandre, Léo Ortiz. É muita gente. Pulgar. É muita gente. Isso mostra como o elenco do Flamengo é muito forte, mas também como a dinâmica do trabalho do Felipe Luiz é respeitada por esses jogadores. E aí, Fernanda, um jogador que você destacou muito bem e que eu não tenho nenhum pudor de falar que talvez seja a melhor temporada do Arrascaeta com a camisa do Flamengo. E quando eu digo isso, a maturidade que esse cara tá tendo com a bola no pé. Ele já era um grande craque, ele já era um grande gênio, mas ele é um jogador que, até pela proximidade da Copa do Mundo, e ele tem esse incentivo também de, quem sabe, chegar numa Copa do Mundo bem fisicamente, porque em 2022 ele não conseguiu chegar, ele tem jogado demais. É o melhor jogador do futebol brasileiro, sem dúvida alguma, nesse momento. É um cara que teve que se adequar fisicamente para poder continuar jogando no Felipe Luiz. O Felipe Luiz é um técnico que potencializa a individualidade do Arrascaeta e ele, como eu disse, tem um objetivo que vai até além dos objetivos do Flamengo, que é chegar numa Copa do Mundo com a seleção do Uruguai, muito bem como ele vem fazendo e vem sendo decisivo, inclusive, nas eliminatórias da Copa do Mundo. Então é um cara especial, no momento especial, e que faz o Flamengo destravar jogos em vários momentos. Concordo com o Vene que o Saúl jogou demais, mas o Arrascaeta é um cara brilhante e a gente tem que destacar isso aqui.
Eu posso estar falando besteira, tá? Mas pra mim, talvez 2025 seja a melhor versão do Arrascaeta com a camisa do Flamengo. Você concorda, Vini? Concordo plenamente. Inclusive, eu já falei isso aí em outros momentos no meu canal, até sugeri essa pauta aqui para a produção para a gente comparar os números do Arrascaeta com 2019, que muita gente trata essa temporada como a melhor do Arrascaeta, mas avaliando a pessoa Arrascaeta, o atleta Arrascaeta, sem sombra de dúvidas, é a melhor versão do Arrascaeta em todos os sentidos. Maturidade, liderança, porque hoje ele é camisa 10 e ele usa a faixa de capitão e ele é líder na essência da palavra em todos os sentidos. Não é só uma liderança técnica, mas uma liderança também nos bastidores. E eu acho que ele entendeu a importância também de se cuidar fora do clube. Eu, assim, isso não é nenhuma informação, mas pelo que eu observo no dia a dia e as pessoas comentando, as pessoas relatam que é um Arrascaeta mais maduro nesse sentido também, dando mais valor a esse tratamento pós-clube, a recuperação dele. E, de fato, é um jogador extremamente mais maduro. E, Pedrosa, em cima dos números, ele igualou, nesse gol que ele fez contra o Juventude, ele igualou o número de gols que ele fez em 2019. Em 2019 foi a temporada artilheira dele com 18 gols. Estamos em setembro. Estamos em setembro. E só para efeito de comparação, em 2019 ele fez 52 jogos. Até o momento ele tem 43 jogos. Então, assim, ele está tendo um aproveitamento absurdo. Claro, isso é muito mérito Bem dele. maior. E também, como o Pedrosa mencionou, do Felipe Luiz, que está sabendo potencializar uma versão do Arrascaeta, deixando ele mais próximo do gol. O Arrascaeta está fazendo gol de cabeça, gente. Não foi o primeiro nessa temporada. Isso aí. Óbvio que se fosse Verdade. em 2019... não era o Arrascaeta que ia estar ali fazendo esse gol de cabeça, Sim. era um Bruno Henrique, era um Gabigol. Mas aí que entra o mérito do Felipe Luiz, por entender que o estilo de jogo dele proporciona isso ao Arrascaeta, deixando ele mais próximo do gol. Então, assim, está sendo perfeito e eu concordo com o Pedrosa. Respondendo a sua pergunta, para mim é a melhor versão do Arrascaeta e tem outro ponto também, renovação de contrato. Isso claro. pesa muito, Claro. porque ele quer renovar o contrato dele. Quando o empresário dele procurou a diretoria do Flamengo, a diretoria falou, não, calma, a gente vai esperar. Mas aí o Arrascaeta dentro de campo, vocês vão esperar? Então eu vou comer a bola. Agora, na renovação de contrato que eles estão conversando, o Arrascaeta tem o direito de pedir o que ele entende que pode entregar. Porque ele está jogando muita bola. Inclusive o Bielsa elogiou o Flamengo. O Bielsa fazer isso publicamente. Obrigado, Flamengo, por ter entregue pra gente um outro atleta. O Bielsa é um cara extremamente rigoroso. Para ele fazer isso é porque, de fato, o Arrascaeta está sendo um outro jogador. E tem tudo para chegar como titular do Uruguai na Copa do Mundo, o que não é nada fácil. Nada fácil. O Uruguai tem vários jogadores de calibre que jogam nos melhores clubes da Europa. E tá numa safra boa, o Uruguai. Exatamente. Cara, o Arrascaeta faz gol de cabeça, de perna direita, de perna esquerda, de falta, de fora da área, Verdade. chegando para finalizar dentro da área. Ele é um jogador hoje que ele é completo dentro do futebol brasileiro. É impressionante a fase dele. E eu acho que também tem uma questão física e clínica. Total. A gente lembrar que foram 3 temporadas seguidas em que ele teve problemas de lesão, em uma lesão até um pouco crônica, né? Mais difícil de No recuperar. No pubis, é no pubis, Também né? ele teve problema no público. E aí, volta e meia, aparecia a seleção uruguaia no caminho, que o cara tem um sonho, obviamente, de sempre servir sua seleção. Eu acho muito duro quem critica o jogador que quer estar servindo a sua seleção. Então, eu acho que tem uma questão física e clínica aí que também, eu acho que foi equalizando tudo, o Vini Casagrande. E a importância de ele entender a recuperação. Eu Sim. acho que, assim, com o tempo, o Arrascaeta foi entendendo isso. Por isso que eu falo, ele chegou num determinado momento da carreira dele, que ele está tão maduro em todos os sentidos, que eu tenho certeza, isso é um pouco de informação também, observando o dia a dia, que ele está dando muito mais valor a esse processo de recuperação pós-jogo, no dia a dia, e é óbvio, isso tudo está sendo feito em conjunto. Tem o fisioterapeuta que entende demais o Arrascaeta, porque o fisioterapeuta dele particular é o mesmo do clube. Ou seja, o cara entende o Arrascaeta, a máquina Arrascaeta, em todo sentido, já há muito tempo. Tem o preparador físico, tem o Felipe Luiz e tem o Arrascaeta, que eu repito, que está dando a vida aí. E ele vai para a sua 3ª Copa do Mundo, Pedrosa. Assim, tem que respeitar a história do Arrascaeta com a seleção uruguaia. Muitos uruguaios criticam o Arrascaeta da seleção. Pega a sua rede social. Toda vez que ele entra em campo, muitos uruguaios reclamam. Inclusive o De La Cruz tem mais moral que ele lá na seleção uruguaia. Mas é um jogador que tem que ter respeito sim por ele, porque o que ele joga nessa temporada é algo assustador e ele está honrando a camisa 10 que ele está vestindo do Flamengo. Olha, hoje a gente tem tanta coisa nesse programa. Vamos falar do VAR. Ô, Pedrosa. E o afogão, hein, Vini Casagrande? Saindo do quê? Que risada é essa? A gente vai ter também Flávio Vinick. Acho que ainda dá. Pra mim tá Deu ruim, ruim. pra ela tá pior. Tá pior pra mim?
Toma! Perdeu. Ó. Ah, daqui a pouco o Ó, ele Flavinic tá em 2 competições. né? direto de Buenos Aires. Alguém tá só em uma. Nesse programa aqui, alguém tá só em uma competição. Mas E briga ó, pelo título? tem que recuperar, tá? Porque senão Ô. não tem nem Copa do Brasil ano que vem. Se não se classificar a Libertadores, não tem nem Copa do Brasil E ano que você vem. também, senão vai pra Série B de novo, Fica hein? tranquila, campeonato é longo. Tem que Pedrosa, quem sou recuperar, eu? hein? O Fluminense é o único time que tá em 3 competições. Renato Gaúcho. Ai, meu Deus. Daqui a pouco, Eu quis fazer a escala pro Porque, Flavinic. aliás, meninos, uma dessas competições que o Fluminense está brigando passa aqui na tela do Perfeito. SBT, que é a Sul-Americana. E o Flavinic entra ao vivo daqui a pouquinho nesse telão. Vamos falar ainda de Vasco, de Botafogo e de Fluminense. Agora eu quero falar com você que tem carro, moto ou outro tipo de veículo e ainda não Fala, tem meus amigos, radar. ó, terminando as notícias aqui do Flamengo, ó, digita aí se você gostou, hein? Flamengo ganhou ontem, o Juventude bateu ele lá por 2-0, e Flamengo tá com 50 pontos, tá lá no topo, tá na liderança, em seguido pelo Palmeiras, Cruzeiro e Mirassóis. Então, ó, mais notícias do Flamengo? Cola aqui com a gente, tá? Se inscreve aí no canal, deixa seu like. Se você gostou, comenta aí. Mas não deixa de seguir a gente não, tá? De clicar aí, ó, inscreva-se no canal, beleza? Tamo junto, ó. Fui!